Pedro Abílio tá na área e tem notícias do Cruzeiro, notícias, algumas delas que se misturam com o noticiário da seleção por conta das incontestáveis convocações, né? Em especial a do Caio Jorge, que para mim é o melhor jogador do Campeonato Brasileiro 2025, com 15 gols, 5 assistências, uma participação por jogo em gol marcado nos duelos do Cruzeiro no Brasileiro. Tem 20 jogos disputados, participou de 20 gols. Os números falam por si. O homem artilheiro isolado do Brasileiro e a convocação é justíssima. Notícias, Pedro Abílio. Um abraço, boa noite. Números impressionantes, né, Cirilo? Boa noite para você também, para todo mundo ligado na turma do bate-bola. O Caio Jorge, aos 23 anos, vai viver a sua primeira convocação. E há pouco, através do seu Instagram, Cirilo, ele colocou quase que um documentário, viu? Um vídeo com várias fases da carreira, principalmente posteriores a lesão que ele sofreu, né? Vídeos de bastidores da cirurgia, o recado que recebeu à época do Ronaldo Fenômeno. O Ronaldo até mostra, né, a cicatriz da cirurgia que também realizou no joelho. E o Caio Jorge, depois vindo para o Cruzeiro, registra também os gols neste vídeo. E por fim, a recepção da notícia com a sua família quando recebeu, né, a convocação do Carlo Ancelotti. Além desses 15 gols de Campeonato Brasileiro, com o sinal eletrônico da Itatiaia marcando 6 e 15, tem outros 2 gols na temporada e 5 assistências. Então, 29 partidas para esses 17 gols que o Caio Jorge atingiu no fim de semana, sábado, com a cavadinha no Rocher, que marcou a vitória do Cruzeiro por 2-1 sobre o Internacional. Fabrício Bruno, aos 29 anos, vive uma temporada de 36 jogos, ele que já fez 2 gols, né, neste ano pelo Cruzeiro, vai para sua 4ª convocação, são 3 com Dorival Júnior e essa foi a primeira com Carlo Ancelotti. No ano passado, amistosos contra Inglaterra e Espanha. No mês de março de 2024, fez o jogo contra a Inglaterra, né? Aquele amistoso, durante os 90 minutos esteve em campo. E em setembro e outubro foi convocado também para jogos contra Equador e Paraguai e depois para Chile e Peru nas rodadas seguintes das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo. Cruzeiro tem, portanto, 2 jogadores convocados, não vão desfalcar o time apenas com treinamentos, né? Já que na data FIFA não teremos jogos nem do Campeonato Brasileiro e nem da Copa do Brasil. O Cirilo, Clássico já começou, eu já falo sobre isso, mas antes quero dar um recado para a Nação Azul que acompanha a turma do bate-bola, hein? Com o novo sócio 5 estrelas, você tem mais benefícios, mais vantagens e pode apoiar o Cruzeiro de onde estiver. Não perca tempo, acesse sócio5estrelas.com.br com planos a partir de R$ 9,90. Lembrando, foram abertos agora à tarde para o público geral a venda dos ingressos, ou as vendas de ingressos para Cruzeiro e Palmeiras. Jogo da volta, semana que vem, semifinal do Campeonato Brasileiro Feminino. Ontem, as cabulosas venceram por 3-1 o Palmeiras na Arena Barueri. E agora, no próximo domingo, às 10h30 da manhã, fazem o jogo de volta no Horto. Ingressos a R$ 40 com o sócio 5 estrelas, pagando R$ 20. Cirilo, no treinamento do time masculino, o Cruzeiro hoje teve novidades em campo. O colombiano Luiz Sinisterra participando da atividade com o grupo. O jogador de 26 anos já está regularizado. Pode, inclusive, ser relacionado pela primeira vez para o jogo de quarta-feira. Ele já estava regularizado na terça, mas com apenas 2 treinos, o Leonardo Jardim não iria convocar, né? E o Sinisterra esteve no vestiário, esteve no Mineirão, acompanhou de lá o jogo do último sábado e agora já com atividades em campo, bem possível que seja relacionado pela primeira vez para quarta-feira. Hoje também Marquinhos participando do treino, ele que por dores na coxa ficou fora dos jogos contra Mirassol e Inter na semana passada e agora o DM do Cruzeiro tem o Fagner, tratamento daquela fratura na fíbula, perna direita, e o João Marcelo, que já está fazendo trabalho híbrido na fisioterapia e também em campo. Outra novidade na atividade foi o Léo Aragão. Teve um problema lá nos dedos, né? Mas ainda com a região, com a mão protegida, participou dos treinos de hoje. Ele também não esteve no jogo contra o Internacional no último fim de semana. Cirilo, 2 pontos à frente do Palmeiras, 2 pontos atrás do Flamengo. Então, depois de deixar a TV ligada para acompanhar a convocação do Ancelotti, agora à noite é deixar a TV ligada para secar os adversários diretos no Campeonato Brasileiro, ainda que as missões sejam ingratas, né? Complicadas, porque às 7 o Palmeiras pega o Sport no Allianz Parque. Palmeiras tem a terceira principal campanha nesse momento,
mas com 3 jogos a menos que o Cruzeiro antes de entrar em campo hoje, né? Então, nesse momento, 18 contra 21. O Cruzeiro tem mais pontos, 41 contra 39. O Sport lanterna, uma vitória em 18 jogos. E o Flamengo joga às 9 no Maraca, pega o Vitória, 17º colocado, não vence há muito tempo. O Flamengo líder absoluto do Campeonato Brasileiro com 43 pontos. Caio Jorge e Fabrício Bruno na lista de Carlo Ancelotti para os amistosos. Aliás, amistoso para o Brasil, não fiquei com isso na cabeça, que eu falei que é amistoso para o Brasil, porque o Brasil já está garantido. Mas oficialmente não são amistosos, né? São duelos de eliminatórias que para o Brasil matematicamente não tem importância, mas para o Ancelotti sim, porque ele está montando o time dele e tem pouco tempo até a Copa do Mundo. E os cruzeirenses com mérito reconhecido, Ale. E eu acho que fizeram por onde, viu, o Cirilo? Eu tinha até a expectativa que ele fosse fazer mais experiências nacionais, por assim dizer, né? Jogadores que atuam no nosso país. Eu sei que, acho que a convocação à Vera mesmo, até as mais próximas da Copa do Mundo, eu acho que ele vai acabar ficando com os jogadores que atuam no futebol europeu. Mas essa aí que pra gente, né, pra Bolívia, pode ser um jogo decisivo, né? Mas pra gente, realmente, eu acho que um caráter mais experimental, amistoso e tal, achei que ele pudesse fazer novas experiências. De qualquer maneira, eu acho que muito merecido, né? O Caio Jorge está arrebentando, o melhor jogador do Campeonato Brasileiro. O Fabrício Bruno jogando demais há muito tempo. E tomara que eles consigam ter um bom rendimento, impressione o homem lá e consigam, aos poucos, ir cavando ali uma vaguinha, ou pelo menos ganhando ponto positivo com o italiano, né? Edu Panzi, como você observa as convocações, a presença dos jogadores celestes na lista do Ancelotti e também a convocação em si para os confrontos aí contra Chile, 4 de setembro, Maracanã, e Bolívia, lá em El Alto, no dia 9 de setembro. Edu Panzi, um abraço, boa noite. Tudo bem, Cirilo, amigos? Cara, encaro com normalidade a convocação do Ancelotti, a entrevista dele depois do anúncio da lista. Acho que explicou muito bem alguns nomes que surpreenderam determinadas pessoas. Ele falou, olha, eu quero conhecer muita gente. Tecnicamente, eu já conheço todos os atletas, mas uma coisa é você assistir o cara no estádio, pela televisão, acompanhar a carreira dele. Outra coisa é conviver, né? Tá no dia a dia, numa concentração, o dia de treino, como é o trato desse atleta num grupo com o próprio Ancelotti. Então, acho absolutamente compreensível e tem que fazer testes, porque são jogos, como você disse, que não valem muito para o Brasil, que já está classificado, é apenas para cumprir um protocolo, cumprir tabela, acabam que viram amistosos de luxo para a seleção brasileira. E sobre Fabrício Bruno e Caio Jorge, as convocações, né, são merecidíssimas, não tenho que contestar. Fabrício Bruno faz uma grande temporada, dos melhores zagueiros do futebol brasileiro atuando aqui no Brasil. Está em todas as seleções do turno do Campeonato Brasileiro, muita velocidade, muito bom na bola aérea, em posição física, é uma liderança dentro do Cruzeiro e pode levar isso também para a seleção brasileira, por mais que seja a primeira convocação ali com o Ancelotti, mas vai que dá certo, né? E o Caio Jorge, essa é indiscutível, é o melhor jogador do campeonato, foi o melhor jogador do turno do Campeonato Brasileiro, mais de 20 participações em gols, artilheiro da competição, uma característica que eu gosto muito e que é boa para o centroavante, para o atacante, que não é aquele cara que vai ficar jogando de costas, paradão, ataca muito bem a profundidade, muita explosão física, está iluminado em termos de finalização também. Então, merecidíssimo. Então, tomara que o Fabrício Bruno e o Caio Jorge aproveitem da melhor maneira possível a convocação e eu espero que, se eles tiverem a oportunidade, que seja no Maracanã contra o Chile, para não se desgastar lá no El Alto, depois ter uma viagem para chegar aqui e jogar um clássico. Lembrando, né, terça-feira, nessa semana aí que o Edu tá falando, numa terça-feira o Brasil vai jogar na Bolívia, na altitude, 4.100 metros quase, lá em El Alto. E 2 dias depois, o jogo de volta, Cruzeiro e Atlético pela Copa do Brasil. Vinícius Andrade, quero a sua opinião também sobre a convocação dos cruzeirenses. E é uma convocação que joga a luz também sobre um momento coletivo que o Cruzeiro vem tendo, inclusive mais uma vitória, grande vitória no fim de semana, que vamos debater bastante já na extensão da Turma do Bate-Bola no YouTube, mas as individualidades vão aparecendo com bastante frequência em um coletivo ajustado, né, Vinícius? Boa noite. É isso. Boa noite, Cirilo. Boa noite aos amigos, a todos que nos acompanham.
Quando o jogo coletivo flui, ele potencializa as individualidades. E é isso que tem acontecido no Cruzeiro. Foram 2, poderiam ter ido 4. Matheus Pereira não seria nenhum absurdo se ele tivesse na convocação. Kaique também poderia estar nessa lista, já que o Ancelotti convocou o Alexandro. Dos laterais esquerdos que atuam no Brasil, para mim o Kaique e o próprio Luciano Juba estão à frente hoje do Alexandro. Mas aí tem a ver também com o estilo de jogo, com o que ele pensa, né, o Ancelotti? Eu digo que convocação não tem gabarito. Sempre há uma margem para discordâncias, algumas divergências. Mas eu creio que as convocações do Fabrício Bruno e do Caio Jorge são muito merecidas. A do Caio Jorge é quase que uma obrigação, tinha que estar nessa lista. A do Fabrício Bruno, muito justa. Ouvi na internet alguns torcedores falando, que absurdo, Fabrício Bruno. Quem diz isso é porque não tem acompanhado os jogos do Cruzeiro, porque tem feito uma grande temporada. A minha corneta maior sobre essa convocação do Ancelotti é em relação aos goleiros. Bento e Hugo Souza, eles não têm jogado mais que o Everson, por exemplo. O Bento tem acompanhado bem menos, é verdade, mas o Hugo Souza certamente não tem jogado mais que o Everson. O Alisson já é uma figura carimbada na seleção brasileira, mas se é por desempenho, se a convocação é por quem está jogando mais, acho que faltou o Everson.